Fala turma, aí no vídeo de hoje eu quero falar sobre empreender ou intraempreender, qual que é a melhor escolha. Esse vídeo faz muito sentido para você que está com essa dúvida e também para você que lidera um time, lidera pessoas inquietas que talvez tragam essa dúvida para você. Pô, eu queria empreender, eu queria montar o meu negócio, eu vejo o Denner, eu vejo exemplos de pessoas jovens que empreenderam e conquistaram uma liberdade financeira, uma mobilidade social, e eu acho que o meu caminho também é esse. Eu fico inquieto, achando que eu estou perdendo o tempo. Que eu faço? Eu saio para empreender ou fico no negócio aqui e intraempreendo, que talvez até essa alternativa não passe pela cabeça das pessoas que você está liderando, talvez não passe na sua cabeça. Eu quero trazer um pouco do meu ponto de vista, até porque essa semana eu fiz uma publicação lá no Threads, nova rede social do Instagram, na qual eu publiquei que se eu tivesse tido a chance de intraempreender numa empresa como a V4, eu nunca teria criado a V4. E aí teve vários comentários ali, e aí eu, ao invés de responder os comentários, eu vim gravar esse vídeo aqui, já aproveitar, depois eu vou publicar ali no Threads pra galera dar uma olhada na minha visão, tá? E o que eu vejo? Teve até uma pessoa que falou assim, pô, tu fala isso porque tu não conhece talvez as oportunidades que tem no mercado e não sei o que e tudo mais. E aí o que eu penso, tá? Obviamente tudo vai depender do contexto. Vai depender de vários aspectos do contexto, que são elementos que eu quero que você pense aí. Ó. O primeiro deles, sim, eu disse na minha thread que eu não teria criado a V4 se eu tivesse a chance de trabalhar na V4, que é uma empresa em alta escala, né, que está crescendo, líder de mercado e que tem oportunidades para se intraempreender. Se eu não tivesse um negócio como esse, talvez, obviamente, foi o que eu acabei fazendo, eu acabei criando a V4, porque eu nunca tive um trabalho legal na vida. Eu trabalhei em poucos lugares que não tinham essas características, então eu não tinha essa opção. E aí é um lance interessante também para vocês pensarem, porque se você estivesse trabalhando na Apple nos anos 90, você teria aberto mão de trabalhar na Apple e criado seu negócio? Você acha que teria sido uma boa decisão? Teria sido uma terrível decisão. Uma péssima decisão se você estivesse na Apple com algum tipo de acesso, um relacionamento bacana na empresa, você tivesse saído da Apple para montar o seu negócio, não tem negócio que você pudesse criar que poderia ser melhor do que estar na Apple e ser hoje o Tim Cook, que é o executivo mais bem pago da história do capitalismo, chega a receber mais de 100 milhões de dólares por ano de remuneração. E aqui vai um ponto que eu vou falar bastante nesse vídeo. Eu acho que muitos de vocês que pensam em empreender, faltam na sua cabeça também referências de intraempreendedores. Faltam referências de intraempreendedores. Então pensa nisso que eu vou te falar. O Tim Cook é um exemplo. Pensa você que tem um time aí que às vezes quer empreender e não vê que intraempreender na sua empresa seja um caminho legal, porque todas as referências dele são empreendedores. E você não traz referências de intraempreendedores, também não cria dentro do seu negócio. E aqui a primeira referência desse vídeo que eu quero falar para vocês. Pô, é o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Se você tivesse a chance de estar trabalhando na Apple, sei lá, o 30º, sei lá, funcionário 380 mil, sei lá que foi o que o Tim Cook foi, que ele veio para a Apple ali mais ou menos quando o Steve Jobs voltou, então a Apple já tinha, sei lá, 20 anos de mercado, se ele tivesse optado por sair da Apple e ter criado qualquer negócio, teria sido um péssimo negócio ao invés de ter ficado na Apple, porque o contexto era muito importante. Só que também você não pode ser um cara jogado nas cordas, né? Você chega lá e espera que caia um plano, tu acha que cai um plano de carreira na cabeça do Tim Cook lá para ele ser o executivo mais bem remunerado da história do capitalismo? Não, ele intraempreendeu, então ele puxou o que ele queria fazer, ele cavou os projetos que ele poderia tocar e foi se desenvolvendo, se tornando um profissional mais sênior. Porque tem muito cara júnior, muita menina júnior que começa a fazer um trabalhinho, sei lá, começa a fazer mídia, começa a vender por 1, 2, 3, 6, 8 meses e acha que é sênior, a ponto de sair e montar uma consultoria, sei lá, algo do gênero. Turma, não é sênior. Tá muito longe de ser sênior. Tem muita coisa, muitos desafios que você não faz a menor ideia. E você precisa se desenvolver, tanto caso um dia você queira empreender, porque empreender e intraempreender não são excludentes, podem ser subsequentes, só que tudo depende de você se tornar um cara e uma menina cada vez mais sênior. E aí, intraempreender e ter esse plano subsequente, talvez seja o modelo perfeito para você. Porque você vai usar da empresa, do intraempreender também para aprender. E aí, conforme as coisas forem se colocando na sua vida, as oportunidades, você vai tomando a melhor decisão
que fizer sentido para você. Agora, tu tem 6 meses de experiência, tu sabe fazer mídia, sei lá, tu sabe vender, e tu vai sair para montar uma consultoria, não me parece um bom negócio, porque primeiro, tu não é sênior para fazer um lifestyle business, né? Vamos dizer que seja esse o teu objetivo como empreendedor, enriquecer fazendo um lifestyle business, um negócio no qual você é o centro desse negócio. Isso só faz sentido quando se tem um alto grau de senioridade. E não é um dos melhores tipos de negócio, né? Mas só faz sentido quando você tem algum grau de senioridade. E outro aspecto, para mim, empreender nesse tipo de lifestyle business é um plano quase de aposentadoria. É um lance quando eu virei muito sênior, aí eu quero fazer um lifestyle business, fazer uns cursos, dar umas aulas, dar umas palestras. Pode ser, lembra, do plano subsequente. Pode ser um próximo negócio, mas não é um bom negócio, não é um hardcore business. Um hardcore business, um negócio que vale a pena tu soltar, queimar a ponte e talvez fazer quando tu encontra timing. Esse é um ponto top. Cara, eu tenho uma ideia de negócio que está no timing, que foi um pouco o que aconteceu comigo quando eu comecei a V4 11 anos atrás, e o serviço de marketing, o marketing digital, era algo novo, não tinha nem opção de lugar para mim trabalhar com marketing digital. Então eu me apoiei, tem um timing aqui. Eu lembro que minha mãe me falou, né, quando eu estava começando a prospectar cliente, minha mãe e minha irmã me falaram, desiste, vai arrumar um trabalho, daqui uns 10 anos tu empreende. Com essa mentalidade me dizendo para empreender. Só que eu falei, gente, esse negócio está começando agora, nem tem oportunidade para mim trabalhar direito com isso. E se eu me fuder agora, eu construo esse mercado e vou estar mandando nesse mercado, porque eu não estou falando de montar uma loja, de montar um negócio que já existe, eu estou falando de pegar um negócio no timing, né? E se eu tiver 10 anos de experiência, que é exatamente o que eu tenho na V4, a gente tem tradição cria diferencial competitivo para a gente ganhar o mercado. Além disso, eu tinha 18 anos e eu tinha uma disposição e um contexto propício que, por exemplo, várias pessoas da minha família tentaram empreender, não tiveram. Eu tive esse privilégio, eu fui um puta privilegiado nesse sentido. Eu nasci numa família de periferia e tudo mais, mas eu já fui o 4º filho, o último. A minha irmã ajudou pra caramba, já resolveu um pouco a vida assim no básico da gente, assim, a gente não tava mais tendo que passar fome, coisas que meus irmãos tiveram mais velho, por exemplo, situações do gênero. Então eu já tinha um mínimo. E eu tava ali com 18 anos, 14, 15 anos, quando eu comecei a fazer alguns negócios, com 18 a V4, e eu não precisava me preocupar com mais nada, né? Os meus irmãos, por exemplo, se preocupar com os irmãos e ajudar a conseguir comida para os irmãos. Eu não tinha nada disso. Só qualquer merda que desse e eu fosse a zero ou falisse, não teria um problema para mim naquele contexto. Eu tive esse privilégio também, que isso depende da sua disposição. Porque para fazer um negócio de verdade, turma, lembrando que 96% das empresas não faturam nem 1 milhão por mês, nem 1 milhão por ano. 96% das empresas não faturam nem 1 milhão por ano. Ou seja, a probabilidade de você ter sucesso empreendendo é baixíssima. Não querendo te desmotivar, mas essa é a realidade, por isso o contexto é muito importante. Eu sabia desse contexto, mas eu tenho 18 anos, tenho timing e tô disposto, mano, a trabalhar 20 horas por dia porque eu amo uma planilha, eu amo o trabalho. Vamos dar, e são muitas coisas propensas a eu performar nesse ambiente. E eu não tinha nenhuma oportunidade de empreender, que nem o Tim Cook teve, né? Para mim poder seguir naquele caminho. Eu tinha trabalhado no Xerox da universidade, num escritório de contabilidade de fundo de quintal, numa indústria de equipamentos de pilates que quebrou e numa loja de equipamentos. Eram esses os trabalhos que eu tinha. Não tinha nada legal. Porque se eu tivesse, aí teria sido muito diferente. Aí tem outros exemplos, né? Um exemplo que eu gosto muito, que é para mim, os melhores CEOs do Brasil, André Esteves. André Esteves, atual presidente do BTG Pactual, ele não criou o BTG Pactual. Ele foi funcionário do BTG Pactual, ele foi um intraempreendedor. Só que ele foi conquistando partnership, ações, bônus, resumo da história, você pode procurar, a ponto dele conseguir comprar o banco, turma. É isso que aconteceu. Ele foi se tornando um sócio mais relevante, ele era estagiário de TI no Pactual. E aí ele foi comprando, conquistando partnership, ações, e ele hoje é o sócio master dono do Brasil aí, André Esteves, um dos caras mais ricos do Brasil. Outro exemplo, João Amoedo, né, fundador do Partido Novo. Não sei se vocês lembram, né, quando ele foi candidato a presidente, todo mundo sabia, né, porque ele tinha que divulgar que ele tinha um patrimônio equivalente a 450 milhões de reais. 450 milhões de reais. Quantos empreendedores no mundo tu acha que tem esse patrimônio? Pouquíssimos. Agora,
Como que ele conseguiu? Foi empreendendo? Não, foi intraempreendendo. Por quê? Porque ele era um funcionário do Itaú. E o Itaú, resumo da ópera, mais ou menos, você pode pesquisar detalhes. O Itaú chegou para ele e falou, cara, eu tenho um projeto aqui, uma empresa toda fodida e eu preciso que tu toque lá para nós. Vou tocar, mas eu quero, sei lá, 30%, 40% da empresa. Aí o Itaú falou, foda-se, vai, né? Tá fudido, se der bom, que bom, né? Do contrário, não temos nada mesmo. E aí deu bom e ele ganhou 450 milhões de reais. Esse foi o resumo da ópera, porque ele intraempreendeu naquele projeto. Esse é um grande lance importante. Você pode usar a empresa como um caminho, turma. Esse é o lance, as oportunidades que as pessoas não veem. É muito mais fácil tu cavar projetos, porque o que é uma empresa bem gerida? As lideranças da empresa são investidores, estão alocando recursos. Então, tudo que uma boa empresa, uma boa gestão de uma empresa quer é projeto que traga um bom retorno sobre o capital alocado, o ROIC lá, né? Bons projetos para alocar recurso. Que a empresa vai fazer dívida, vai vender equity, vai fazer o que for para alocar dinheiro em projetos que tragam um retorno acima do mercado, um ROIC acima do mercado, que nem precisa ser muito, né? Nem precisa ser muito ROIC para valer já a alocação desse capital. Só o que falta no mercado? Falta dinheiro nessas empresas? Não falta dinheiro, falta bons projetos, faltam boas pessoas. Então, conforme tu vai se seniorizando, como se pega André Esteves, pega o caso do Moedo especificamente num projeto, você fica mais confiante para peitar a sua empresa, os seus diretores, os seus líderes, falar, eu tenho uma ideia de um projeto que vai ser bom para a empresa. Não existe nada aqui nesse projeto, nessa área, nessa linha de produto, nessa BU, whatever, um negócio ali todo, uma oportunidade que os recursos da empresa podem explorar, só que está zerado. Aí tu chega para a empresa e fala, cara, eu quero tocar esse projeto porque eu sou empreendedor e eu quero mais, e eu quero um pedaço de equity, ou um pedaço muito grande, porque é um negócio que tem zero resultado e eu vou fazer esse resultado acontecer, deixa na minha, me dá um recurso. A galera vai avaliar o retorno que tu vai mostrar no teu BP, que aquele projeto pode dar, e vai investir, se for uma empresa com as características, como por exemplo a V4E, várias outras empresas são, como o próprio Itaú e tudo mais. E aí, aí você vai lá e toca esse projeto. Eu sou um cara que estou sempre buscando esse tipo de oportunidade. Fora, eu digo assim pra minha galera, né? A XP começou aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Se eu tivesse trabalhado na XP quando ela estava em Porto Alegre, eu nunca teria criado a V4. Eu teria sido um dos 500 sócios que estavam no IPO da XP. Era isso que eu teria feito. Então, essa circunstância faz bastante diferença. Aí, um outro aspecto importante, para o meu quarto exemplo desse vídeo de intraempreendedor, é o subsequente, que eu falei para vocês. A nossa geração é muito ansiosa, eu sempre falo, tá no meu livro, o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. A pessoa acha que ela tem que jogar tudo pro alto e tocar agora. E aí, gente, quando tu vai tomar decisões, eu até estou fazendo uma aula de decisão estratégica no G4, a gente estava falando lá para os alunos sobre decisões reversíveis e irreversíveis. Decisões reversíveis e irreversíveis. A depender se é reversível ou irreversível, muda completamente como tu lida. Se você sair de uma empresa bacana que você tá para empreender, por exemplo, você tem uma decisão irreversível, porque provavelmente você não volta mais para essa empresa. Será que a ideia preenche os requisitos de uma boa ideia que eu falei para vocês? Será que você é sênior o suficiente para fazer um lifestyle business? Ou você tem timing e as disposições da sua vida para tocar um hardcore business? Porque voltar, o tempo não vai voltar. Agora, se você se torna sênior, atingir remunerações, gente, tem executivo no mercado que ganha 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50 milhões de reais. O que esses caras fizeram no tempo foram se tornando cada vez mais sêniores e nem são tão geniais, conheço vários. Não são tão geniais necessariamente pagar 1, 2 milhões de reais. Quantos empreendedores ganham 2 milhões de reais, gente, de Prolabore? Pouquíssimos. Tem vários profissionais sêniores do mercado tô falando aí de menos de 10 anos de carreira ganhando 1 milhão de reais entre total comp, né? Entre remuneração do dia a dia e bonificação. Só que são empreendedores, tem vários. Faz ali o que tem que ser feito para chegar nesse patamar. Aí, dito isso, você pode fazer o seguinte, então. É uma decisão irreversível, tu tem que ter um projeto com as características bacanas e eu estar num contexto semelhante a esse. Só que aí tu tem uma opção de uma decisão mais reversível, que é o quê? Já que eu não tenho uma ideia tão excelente agora, que envolva timing e tudo mais, eu posso jogar isso para frente, eu posso empreender depois de eu ter me tornado profissional sênior, onde eu já tenho mais recursos e eu vou mais firme. Exemplo, meu quarto exemplo de intraempreendedor
para vocês, que é o Sir Martin Sorrell, que foi o fundador da WPP. A WPP, turma, para quem não sabe, é o maior grupo de empresas de comunicação do mundo. Chegou aí a valer 30 bilhões de libras, que tem capital aberto na Bolsa de Londres, se eu não me engano. E é uma empresa que tem 30 anos. Só que o Sir Martin Sorrell, ele foi um executivo da área de finanças, chegou a ser CFO lá por uns 10 anos, 20 anos, algo assim. E quando ele estava com uns 40 anos, mais ou menos, foi dar um double check na história, mas foi nessa magnitude, o cara está com uns 40 anos. Os caras hoje estão aqui vendo esse vídeo e querem ficar bilionário amanhã. Ele estava com uns 40 anos, era um baita executivo, já era CFO e tudo mais, bacana, já ganhava uma puta grana, tinha algum grau de liberdade financeira e tudo mais. Aí ele, beleza, agora é a hora de empreender, porque eu já sou sênior pra caralho, então se eu quiser fazer um lifestyle business, vender consultoria, ser palestrante, publicar um livro, qualquer coisa, eu já tenho senioridade suficiente para fazer um lifestyle business e nunca mais eu vou ficar sem dinheiro. Isso nesse cenário já não existe mais, porque o cara seniorizou antes de tudo. Só que daí o que ele fez? Ele resolveu empreender. Como? O cara já tem uma baita senioridade, não necessariamente tem time, mas ele tem o conhecimento capital para fazer o quê? Aí ele foi lá e comprou uma empresa, resumo da ópera, a empresa mais barata de capital aberto na Bolsa de Londres, porque ele era CFO, manjava pra caramba de finanças. Então a jogada dele foi, vou comprar a empresa mais barata de capital aberto, que foi uma compra, sei lá, na casa de 1 milhão de libras, sei lá o quê, dólares, libras, que era uma empresa que, se eu não me engano, o nome era White Plastic Products. Tem isso no nome, WPP de produtos plásticos, o PP, não tem nada a ver com propaganda. Era a empresa mais barata de capital aberto. Hoje não tem nada a ver com indústria de plástico. Hoje são um conglomerado de agências de publicidade, que chega a 30 bilhões. Por quê? Ele precisava ter uma empresa de capital aberto para conseguir captar dinheiro no mercado e começar a comprar agências de publicidade. Esse é o negócio da WPP. Ela foi comprando agência de publicidade. E ela e o Martin Sorrell se tornou Sir Martin Sorrell, se tornou Sir, né, pela realeza britânica. Chegou nesse nível de importância, só que numa decisão subsequente. Se ele tivesse tentado empreender no começo, antes de ter ficado sênior o suficiente para fazer essa manobra, turma, que tem gente que começou a trabalhar no marketing digital ontem, não sabe mexer num Excel, não sabe o que é ROI, não sabe nada e acha que é sênior. Gente, eu não me considero um cara sênior, eu não me considero um CEO sênior, eu não sou um CEO que ganha 10 milhões por ano. Quando eu for um CEO que vale 10 milhões por ano, eu sempre me pago, como acionista da V4, e sou CEO, sou executivo, eu sempre me pago conforme o que eu valho. Só que eu não valho 10 milhões, eu fico lutando para valer. Vou fazer um curso em Harvard agora no ano que vem, que vai custar cerca de, os 2 que eu vou fazer, vai custar uns 300, 400 mil reais no ano, para tentar me seniorizar. Eu estou fazendo curso de finanças avançadas, outros aspectos, porque tem várias coisas que tu precisa saber para ser um cara sênior. Se ele não tivesse ficado sênior e tivesse enlouquecido, sei lá, montado um varejo com 20 e poucos anos, 30 anos, não tivesse esperado até os 37, 40, talvez ele não fosse sênior o suficiente para saber fazer esse negócio e ter criado uma empresa que fez história no mercado. Que, by the way, ele saiu recentemente, criou outra, fazendo a mesma manobra, agora chama S4 Capital, que foi a empresa que comprou a Raccoon no Brasil aqui, que era uma empresa que faturava uns 300 milhões, eles compraram também num outro plano que ele ainda está empreendendo aí com seus 60, 70 anos, porque o melhor remédio para a ansiedade é o planejamento de longo prazo. Diz que ele tem 368 milhões de libras de patrimônio, ou seja, uns 2 bilhões de reais de patrimônio na pessoa física dele em 2019, já faz algum tempo, né? Então, turma, o que eu queria falar para vocês é que, obviamente, tudo depende do contexto, mas eu acho que eu dei várias paradas aí para dar um pouco de subsídio para vocês. E outro detalhe, até na minha thread lá na Threads, no post que eu fiz, alguém comentou que tem muito a ver com ego. E eu vejo que empreender às vezes vira a nova banda, tá ligado? Eu ter a banda nos anos 90, às vezes empreender o cara é a banda dos anos 90, eu quero ter uma empresa, sabe? Quero ter uma banda, porque é legal, porque vai ficar bonito no Instagram. Quero virar mentor, palestrante. Gente, não cai nessa porra de ego, sabe? Faz um bom plano para mudar a sua vida, para ter mobilidade social, construir algo consistente. Eu sempre me apeguei muito na consistência. Eu nunca estive preocupado em empurrar do dia para noite, ganhar do dia para noite, mas preocupado eu estive a vida toda em ganhar sempre no longo prazo. Ganhar na maior parte do tempo, mas no longo prazo, porque nada ganha dos juros compostos. Nada ganha de quem ganha mais na média para sempre versus alguém que ganhou muito uma única vez. Ganhar
mas na média sempre vale muito mais no tempo do que ganhar uma vez e nunca mais. Para finalizar, se você tem uma empresa e você não cria ambientes que permitam, seja terem stock options, né, turma? Você pode ter ações da empresa que você trabalha, você pode ser parcialmente remunerado em ações da empresa que você trabalha. Tem a história do Cariani, gravei um podcast com o Cariani, ele conta essa história, né, de que a empresa que ele tem hoje, ele foi ganhando participações, comprando participações na empresa. Semelhante, talvez, ao caso de cavar projetos, né, que foi o caso do Amoedo, assim, de pessoa cavar projetos que ela pode se tornar maior sócia majoritária de uma parte de uma nova BU, de uma nova subsidiária da empresa maior. Então, você precisa botar isso na cabeça da galera, criar um programa de participação de ações, como a XP fez, como o Pactual fez, que aí sim o caso do André Esteves, que fez isso de comprando, que nem o Cariani, só que ele fez isso com o BTG Pactual, né? Com o Pactual, na época. Então, você, empreendedor que está liderando um time, mostra para o teu time que tem isso, porque quanto mais pessoas empreendedoras você tiver num time e vocês se somarem, maior fica esse negócio. Maior do que qualquer um de nós poderíamos fazer sozinhos. Essa é a parada. Eu queria ter tido a chance de ter sido sócio da XP. Eu queria ter tido a chance de ser sócio do Pactual. É óbvio que eu estaria muito melhor hoje se eu tivesse sido sócio de uma dessas empresas, eu só não consegui. Né? Então, se você tem uma empresa bacana, que está hypergrowth, está caminhando para isso, cria um ambiente que você pode somar esses outros empreendedores. Se você é um intraempreendedor, garanta que você está numa empresa que tem características bacanas, como era o Pactual para o André Esteves, né? E puxe esses projetos também. Empurre esses projetos. Mostre o que você quer. Não fique lá esperando o plano de carreira. Não foi isso que o André Esteves fez. Ou o Beto Sicupira, o Marcel Teles, sócios do Jorge Paulo, que também eram estagiários do Garantia, hoje são todos na lista dos 10 homens mais ricos do Brasil. Outros empreendedores aí que eu também não citei no vídeo, né? Marcel Teles, Beto Sicupira, todos empreendedores que foram se tornando sócios dos caras. Então, não espere que isso caia do colo. Puxe esse tipo de projeto. Falei, cara, eu quero assim, quero um programa de partnership, quero remuneração em ações, faça as contas, quero liderar um projeto novo, aprenda a liderar projetos novos, se seniorize, use a empresa para seniorizar, fale que você quer investimentos em educação, cara, eu quero ir para o exterior, fazer um negócio pela empresa, eu quero fazer um curso, acho que esse curso vai ser bacana, mostre essa iniciativa, veja se a empresa incentiva isso, se essa conta fechar, cara, no futuro tu pode fazer que nem o Martin Sorrell fez, ou tu já é dono da empresa que tu tá, como o Esteves é, ou como o próprio Cariani foi, ou tu virou o Tim Cook, tu é liderança de uma empresa como a Apple, aí foda-se, ou você pode comprar uma franquia, né? Você vai lá e compra uma franquia, como vários nossos franqueados fizeram aí ao longo da sua vida, numa estágio da carreira, vai lá e compra uma franquia. Aí você pode, mas daí eu não tenho o meu negócio. Gente, cuidado com o ego. A Fenza é um franqueado da Coca-Cola que tem capital aberto na Bolsa de Nova York, o franqueado. Arcos Dourados, franqueado do McDonald's de capital aberto na Nise, o franqueado. Isso não quer dizer nada. Você sempre vai trabalhar para alguém. Tira essa ilusão da tua cabeça. Eu que estou fudido aqui, eu trabalho para 5.500 empresas e tenho 30 sócios que eu tenho que prestar contas. Não fica nessa ilusão da falsa liberdade, na falsa sensação que tu vai controlar tudo em algum cenário. Tu não vai controlar tudo em nenhum cenário. Tu tem que pegar o cenário mais provável para você ter a melhor transformação na sua vida. Fez sentido? Espero que sim. Sempre falo aqui que o meu objetivo nesse vídeo é impactar as pessoas que impactam muitas pessoas e eu meço isso através do seu comentário. Então comenta aqui se fez sentido ou não, que a gente pode discutir mais sobre esse assunto. Valeu!